meus amores, tudo bem, meus queridos? Como é que vocês estão? Alice, Davi, Yasmin, desejo que estejam bem. Que bom que vocês estão sempre participando das aulas, né? Tanto online como pelos vídeos, né? Assistindo e enviando as atividades. É muito importante, né? Vocês participem para que melhore, né? Cresça o aprendizado de vocês. Nossa aula Ciências, vamos fazer a correção na página 41, primeiro quesito. Na letra A, vocês iriam completar o quadrinho aí. Então, a primeira vai ser mistura de água e corante, a segunda vai ser o caule e a terceira pétalas. Então, a frase vai ficar: mistura de água e corante foi absorvida pelo caule, que a transportou até as pétalas, tá bom? Na letra B, são respostas pessoais, né? Cada um ia explicar, na sua opinião, o que foi que aconteceu aí com as flores e as folhas, porque murcharam. Então, a gente percebe que ela foi destacada, né? O caule, ele ficou destacado da planta, né? O cravo foi separado, certo? Destacou do caule, então por isso que murchou. Na próxima página, 42, a primeira temos aí o AE, que são para o caule aéreos. Temos lá em cima a Vitória Regis, AQ, que são aquáticos, e a batata inglesa, SU, né? Que são subterrâneos. Na terceira, vocês iriam sublinhar aí a frase que destaca o modo como as sementes se espalham na situação mostrada na foto. Então, observando, a resposta vai ser onde tem: outros podem prender-se à pele ou ao pelo de animais, tá bom? Quarto quesito na página 43, para que vocês fizessem uma pesquisa, né, e vissem, entendessem um pouquinho mais sobre alguns outros vegetais, alimentos, né, que são exemplos de raiz. Aqui ele citou a beterraba, nós temos a mandioca, a batata doce, o nabo, a cenoura, certo? E eles são raízes desses vegetais que atuam como órgãos de reserva de nutriente, especializado para essa função. É importante que eles reconheçam que a reserva de nutrientes é muito importante para o desenvolvimento dos vegetais, certo? Quinto quesito, vamos observar aí a letra A, uma semente, tem uma semente, né? Temos aí o abacate com apenas uma semente. Duas, a melancia, duas ou mais, né? Melancia, mais de uma no caso, a melancia. Com uma semente, exemplos de outros frutos. Com uma semente, temos açaí, a manga, entre outros. Várias sementes, a goiaba, o limão, a maçã, o mamão e entre outros, certo? Então, essas são as correções da nossa aula anterior. Agora, a nossa aula de hoje, começa na página 48, vai até a página 50. Vamos falar sobre as plantas e os outros seres vivos. Então, além das plantas, temos os animais, que são seres vivos, têm vida, né? E nós, seres humanos, que temos vida. Acompanhe comigo aí na página, tá? Na página 48. A ave que aparece na história a seguir se chama sabiá. Veja uma situação vivida por ela. Vida de passarinhos. Menos uma, menos outra. Menos duas, não tem outro jeito. Vou ter que fazer o meu ninho nessa árvore de apartamentos. Então, veja aí, né, o sabiá conversando. E tem aí a questão. A primeira, marque um X no problema ambiental apresentado nessa história, em quadrinhos. Então, além da gente ver a frase, as palavras aí da conversa, também temos a imagem relacionada a um probleminha ambiental que está acontecendo.
Primeiro, tem a poluição atmosférica, a gente está vendo aí fumaças, fogos sendo feito aí, né, algum fogo, queimada, né, ou desmatamento. Desmatamento, no caso, será cortando, né, as árvores. O que está acontecendo? Aí você vai marcar o X, certo? Na próxima, as plantas são importantes para os outros seres vivos, né? Então, além delas terem a vida delas, a vidinha, ela também é importante para outros poderem sobreviver. Além de servir de abrigo para muitas espécies, como certas aves, elas são também fonte de alimento para muitos animais. O sabiá, que aparece na história da página anterior, por exemplo, utiliza as árvores como abrigo. Para construir seu ninho, ele usa parte seca de plantas. Então vamos observar aí, né, o sabiá, aproximadamente 25 centímetros de comprimento. Temos aí, diferente do sabiá, a girafa, né, aproximadamente 5,7 metros de altura, né? Então veja como é grande, né? 5 metros e 7 centímetros de altura tem aí a girafa. Então, segundo, escreva o nome de outro animal que se alimenta de plantas. Então, quais são os outros animais que você conhece que se alimentam de plantas? Você vai colocar aí. Muitas plantas também servem de suporte para outras espécies de plantas. As bromélias, por exemplo, fixam suas raízes no caule das árvores, certo? Então, temos aí o exemplo dela, aproximadamente 1 metro de altura. Olá, bem-vindos a mais uma aula da Khan Academy Brasil. Hoje vamos ver quais plantas nós usamos na nossa alimentação. Então vamos lá. Vamos começar falando das raízes. Quais raízes nós encontramos diariamente quando vamos comer? Bons exemplos dessas raízes são a batata doce, a beterraba, a cenoura, a batata, rabanete. Todos esses alimentos são raízes de plantas que armazenaram muitos nutrientes e nós adquirimos esses nutrientes na hora da nossa alimentação. Bom, nós também podemos aproveitar os caules das plantas. Bons exemplos de caules comestíveis são a cana-de-açúcar, o palmito, o aspargo. Certo? Agora que já vimos as raízes e os caules que nós podemos comer, vamos ver também as folhas. As folhas encontradas no nosso dia a dia são alface, couve, espinafre, manjericão. São basicamente todas as folhas que você vê na salada. Algumas flores nós podemos comer também. Essas flores são a couve-flor, o brócolis, a camomila. Elas também servem como alimentos com muitos nutrientes, que ajudam muito o nosso organismo. No nosso dia a dia, também é possível encontrar alguns frutos, como azeitona, milho, tomate, berinjela. E não podemos esquecer também das sementes, como soja, amendoim, castanha, ervilha e feijão. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Até a próxima! Agora, o último quesito, né? Na página 50, os seres humanos utilizam partes de plantas em diversas situações, como na alimentação e na fabricação de produtos. Né? Tem fabricação, também tem para fazer chá, né? As plantas são feitas também, algumas têm lá os tipos para ser feito chá. Terceiro, observe as fotos a seguir e identifique qual é a parte de cada uma das plantas apresentadas que utilizamos em nossa alimentação. Então, você vai observar aí a imagem e vai dizer, por exemplo, a mandioca, aproximadamente 3 metros de altura,
Parte utilizada na alimentação. O que nós utilizamos dela? A gente tá vendo onde é que está. É o que? É o caule, é a raiz, é a folha, é a flor, é o fruto, é a semente. Se a gente observar aí na mandioca, lá no embaixo, né, onde fica a planta, se chama raiz. Então, ela é retirada ali da raiz, certo? Aí você vai observar bem direitinho agora as demais. A letra B, a cana de açúcar. Observe aí onde está a cana, onde é feito o alimento, qual é a parte. Você vai colocar se é raiz, se é caule, flor, fruto, semente. A letra C, alface, aproximadamente 40 centímetros de altura, parte utilizada na alimentação. O que nós utilizamos dela? Folha, o caule, a raiz, como é que vai ser? Você vai colocar. Brócolis, tem aí aproximadamente 45 centímetros e também você vai identificar. O pepino, ele pode ser mais de um, certo? Olhe direitinho, observe para ele e veja aí. E a letra F, a soja. Olhe para a soja, a imagem aí, ela sendo retirada. Ela está sendo retirada de quê? E parece o quê? Parece o quê? Uma folha, o caule, a raiz, a flor, a semente, o fruto, certo? Então, você vai responder de acordo com a imagem, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, a professora está à disposição. Não deixe de participar e de enviar para que eu faça as correções, tá bom? Ó, beijo para vocês e até a próxima aula.